Sejam todos bem-vindos aqui no canal Assunto do Dia, um jornalismo sério, independente e de credibilidade e com fontes na tela para vocês estarem conferindo a íntegra da notícia. Eu sou a Daniela Alvarenga e vamos juntos. Alexandre de Moraes está correndo um sério risco. A sua liberdade pode estar aí correndo, sim, correndo o risco. Ele pode a qualquer momento sofrer graves consequências de suas decisões e atitudes, inclusive sobre as plataformas Hubble, a do X, que é do Elon Musk, e a plataforma de Donald Trump. Tanto é que a oposição tem esperança em ação contra o ministro relator dos atos do dia 8 de janeiro. Vocês devem se recordar que a deputada americana norte-americana mandou um recado para o ministro e também para o atual mandatário do Brasil. Você recorda daquela deputada que levantou a foto do ministro? Então, pessoal, é algo surpreendente. Pode acontecer, sim, a qualquer momento. Deixa o like, compartilhe, se inscreva e ative o sininho para ser notificado. Deputados de oposição e analistas políticos estão bem atentos, observando atentamente a ação judicial iniciada pelas plataformas Hubble e a plataforma de Donald Trump contra o ministro do STF, Alexandre de Moraes, nos Estados Unidos. Ele também agiu aí contra a rede social de Elon Musk, mais uma vez impôs lá uma multa. O X diz que vai pagar, mas nós sabemos que isto não vai ficar por isto mesmo. E existe, sim, possibilidade do ministro ser preso se pisar em solo americano. E não sou eu que estou dizendo, é os noticiários, são as informações. A própria Veja trouxe que o interlocutor lá do Palácio do Planalto disse que se o ministro pisar em solo americano, ele pode, por um mandado de um juiz, sim, ser preso. Agora, a deputada Maria Elvira Salazar chamou o presidente atual da República do Brasil de condenado por corrupção e classificou o ministro do STF, relator dos atos do dia 8 de janeiro, como operador totalitário da justiça brasileira. Em entrevista, a Maria Elvira Salazar falou sobre qual deverá ser a postura, sim, dos congressistas americanos que pretendem criar uma lei para que ministros que vão contra a liberdade de expressão tenham seus vistos anulados, né, para os Estados Unidos. Maria afirmou que esses regimes opressores agora terão de lidar também com Marco Rubio, secretário, e também o conselheiro de Segurança Nacional, que é o Mike. Ela os chamou de amigos declarados da liberdade na América Latina. Como eu disse a vocês, o processo registrado em um tribunal da Flórida contesta ordens do ministro relacionadas à censura do influenciador Alan dos Santos. As empresas afirmam que tais ações podem comprometer a soberania americana e violar as rígidas leis de liberdade de expressão do país. E assim, em resposta à ação, o ministro do STF estipulou um prazo de 24 horas para que a plataforma Hubble designasse um representante legal no Brasil. Esta medida é semelhante às adotadas anteriormente com a suspeição da rede social X, mas o ministro já bloqueou esta rede social, antecipando aí a sua própria decisão, né? Segundo ele aí, a Rumble não tinha respeitado a sua decisão, não assim, as palavras dele, o entender das palavras dele, né? Ao portal A Gazeta do Povo, o deputado Gustavo Gayer expressou aí um certo otimismo com as iniciativas de Donald Trump no governo, considerando-as como um farol de esperança. Isso se deve às missões dos parlamentares de oposição, que viajaram aos Estados Unidos para relatar perseguições e censura. Lembrando que a OEA, a OEA, juntamente com a Comissão Interamericana de Direitos Humanos, o Pedro Vaca,
né, esteve aqui no Brasil, recebeu várias denúncias, tanto de deputados, senadores, jornalistas, advogados dos presos do 8 de janeiro, também dos seus familiares, denúncias graves, até mesmo do ex-presidente Bolsonaro, sobre as violações em liberdade de expressão, sobre coisas que estão sendo extrapoladas, passando aí do limite. Para o Bilinski, ele acredita, né, Paulo Bilinski acredita que as decisões do magistrado, pessoal, não devem ficar sem consequências internacionais. Ele ressalta que muitos dos atos do ministro que teriam censurado a direita podem ter desdobramentos fora do Brasil, especialmente em países onde o ativismo político é menos presente no judiciário, como os Estados Unidos. Sobre a liberdade de expressão, nós sabemos que Donald Trump, o Elon Musk, tanto é que aquele Zuckerberg, que é o dono da Meta, ele já, assim que Donald Trump ia tomar posse, ele já se alinhou aí à liberdade de expressão, já tomou decisões que melhoraram aí certas ações, né? Inclusive, ele foi pedido para ele dar explicações sobre o que ele havia dito sobre a sua rede social. Inclusive, o que aconteceu? As cadeiras ficaram vazias, tanto do X, tanto da rede social a Meta e também, acho que do TikTok, se eu não estiver enganada. A ação judicial das redes sociais é fundamentada na alegação da censura contra a pessoa sob jurisdição americana, como os jornalistas Alan dos Santos e Paulo Figueiredo. Lembrando aqui também que tem aquele jornalista, o Oswaldo Eustáquio, muitos outros, uma juíza também que está nos Estados Unidos. Muitas pessoas muitas das vezes tiveram os seus direitos da liberdade de expressão sendo aí cerceado, né? De acordo com as plataformas, as ordens do ministro forçaram a Hubble a impedir que seus alvos criassem novos perfis, o que seria equivalente a submeter o sistema jurídico americano às determinações de um juiz estrangeiro. Permitir que o juiz, o Moraes, amordasse, né, um usuário vocal em um canal digital americano colocaria em risco o compromisso fundamental do nosso país com o debate aberto e robusto, afirma o documento do processo movido contra o ministro Alexandre de Moraes. Cientistas políticos, como o Adriano Cerqueira, apontam que a ação pode ter um impacto político significativo no Brasil, dado o envolvimento de organizações de peso e figuras como Donald Trump, também como Elon Musk, Zuckerberg, etc. No entanto, há dúvidas se uma vitória judicial nos Estados Unidos resultaria em uma restrição prática das ações do magistrado. E você vê aí, a Hubble já está bloqueada aqui no Brasil, né? Tudo isso porque ele é tratado como pessoa física em uma ação de direito internacional privado. A justiça brasileira pode argumentar que ele agiu como uma instituição. O que complicaria a aplicação de penalidades em território brasileiro. Desde a posse de Donald Trump, a oposição brasileira acredita que ele possa aplicar sanções diplomáticas contra o ministro Alexandre de Moraes ou o STF. Essas ações poderiam incluir sanções contra indivíduos no Brasil ou retaliações comerciais americanas. Mas até o momento, tais pressões têm ocorrido apenas de forma informal. Exemplo disso foi a crítica de Elon Musk, parte do governo Donald Trump, que alegou, sem provas aí, que a vitória de Lula foi financiada pelo Estado profundo dos Estados Unidos. Ele disse sem provas, foi o que colocou a imprensa que passa pano em tudo isso que vem acontecendo no nosso país. Mas se o Elon Musk falou, é porque alguma coisa existe e documentos já estão sendo analisados lá no Congresso
da América. Eu vou finalizando este vídeo, peço que você deixe também o seu comentário, que você compartilhe, que você se inscreva e ative o sininho para ser notificado todos os dias. Forte abraço e Deus abençoe a todos.